Oi, alunos do CMPM5, alunos do quarto ano. Hoje teremos nossa aula de ciências e o tema de hoje é plantas. Vocês vão abrir o livro de vocês no módulo 2, no capítulo 5, tá, de ciências. Eu pergunto de vocês já plantaram uma árvore? Se sim, onde plantaram? Quais os cuidados que tiveram com a planta? Como ela está agora? As plantas, elas necessitam de alguns cuidados para se manter nutridas e assim completar seu ciclo de vida com saúde. E hoje nós iremos falar sobre isso. Aí nas páginas 206 e 207, vocês podem observar o que esta criança está fazendo. Ela está cuidando de uma planta, não é? Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio que enche seus pulmões quando você respira, com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Aí, como tudo isso é possível? Neste capítulo você vai descobrir. Observem também, aí na página 207, há 3 questões. A primeira é como você acha que as plantas interferem no ar que respiramos? Pensem um pouco, né? Será que elas interferem mesmo? Sim, né? Elas liberam gás oxigênio na atmosfera terrestre, um gás que é utilizado em nossa respiração. A segunda questão, a B. Qual é a importância da luz solar e da água para as plantas? Qual será a importância? Bom, a luz solar e a água são utilizadas durante o processo da fotossíntese para a produção do alimento. Já o solo é a fonte dessa água e de outras substâncias importantes para a planta. E na C, como você acha que seria a vida na Terra se as plantas não existissem? Bom, a vida na Terra ela não seria possível, ou seja, né, seria muito diferente da atual. O ciclo da água no ambiente seria prejudicado, os animais herbívoros não teriam alimento e os carnívoros também teriam sua alimentação afetada. Vocês podem observar aí na página 208 o subtema Nutrição, Respiração e Transpiração das plantas. Logo após, há uma pergunta. Como você acha que as plantas adquirem seu alimento e respiram? E também há uma conversa entre 2 pessoas, que é a mãe e a filha. Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Aí vocês podem observar também que há algumas setas e alguns números nesta árvore. O que vocês irão fazer? Vocês vão acompanhar, né, seguindo o processo da fotossíntese, observando os números no texto da próxima página e relacionando aos números da imagem. Vamos lá na página 209. Logo em cima, nutrição das plantas. A água. Identifique onde é que está o número 1 na árvore. E a seta azul, tá? Com os sais minerais é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Então sigam com o dedo. Aí a seta azul, tá? Então o que acontece? A água, né, com os sais minerais é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. 2.
Nas folhas existe uma substância chamada clorofila. Identifique onde é que está o 2, que absorve a energia da luz solar. E identifique também a seta amarela. Além disso, as folhas absorvem o gás carbônico, a seta vermelha, do ar atmosférico. No 3, os nutrientes, observe onde é que está o 3 e as setas verdes, né? Os nutrientes produzidos principalmente nas folhas, são transportados para as demais partes da planta. Observaram aí? No 4, o gás oxigênio, que é a seta rosa, produzido durante a fotossíntese, é liberado na atmosfera terrestre. Bom, as trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas estômatos. Observem aí essa imagem que foi obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 2.500 vezes. Tá? Onde está o numeral 5, que é a respiração das plantas. Os estômatos são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta. É por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio, que é a seta rosa, presente no ar atmosférico, e libera no ambiente o gás oxigênio, que é a seta vermelha. Na respiração é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Agora na página 210, nutrição variada. Você acha que todas as plantas obtêm nutrientes de que precisa por meio da fotossíntese? Você acha? Bom, algumas plantas, como o cipó-chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisa de outras plantas. O cipó-chumbo ele apresenta cor amarela, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes de que precisa. Em alguns casos, o cipó-chumbo pode matar a planta que ele parasita. Observe aí, tá a imagem do cipó-chumbo como ele é. Há também plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição, como as plantas carnívoras. Em geral, essas plantas elas absorvem elas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes. Por isso, elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisam. Aí, novamente, né, a conversa da filha e da mãe. Mãe, as plantas também transpiram? Sim, filha. Mas nas plantas, a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas, tá? Agora um outro assunto, né, outro subtema. Então vamos lá, observem agora na página 211. A água, observem também a imagem, a seta azul, é absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas. B. Nas folhas, parte da água absorvida é eliminada por meio dos estômatos para a atmosfera terrestre, sob a forma de vapor de água, na chamada transpiração. A transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre. Por isso, esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. E o desmatamento ele interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Por esse motivo, né, é importante não haver o desmatamento para que não ocorra isso.
Bom, aqui, né, uma imagem, né, a vista aérea da região desmatada da floresta amazônica. O desmatamento tem alterado a quantidade de chuvas em determinados locais da floresta amazônica e em outras regiões do Brasil. Observem aí, quando as plantas são removidas do ambiente, reduz-se a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. A redução da quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Tá? E há também a valorização dos valores, né? Algumas atitudes do ser humano podem ter graves consequências para o ambiente, para os demais seres vivos e para o próprio ser humano. Reflita sobre suas atitudes diárias e as possíveis consequências delas. É necessário pensar no bem-estar comum, né? No bem-estar de todos. Bom, observe aí agora na página 210, nutrição variada. Você acha que todas as plantas obtêm os nutrientes de que precisa por meio da fotossíntese? Bom, algumas plantas, como o cipó-chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisa de outras plantas. O cipó-chumbo apresenta cor amarela, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes de que precisa. Em alguns casos, o cipó-chumbo pode matar a planta que ele parasita. Então, observe aí a imagem do cipó-chumbo. Há também plantas que realizam fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição, como as plantas carnívoras. Em geral, essas plantas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes. Por isso, elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisam. Agora observe a imagem da planta carnívora capturando o inseto. O parasitismo, como foi falado logo no início desse texto, é um tipo de relação entre seres vivos em que um deles se beneficia. No caso, foi o cipó-chumbo. E outro é prejudicado, que foi a planta parasitada. Tá? Então, as relações entre os seres vivos serão abordadas em detalhes ainda neste módulo. Observe agora novamente a conversa entre a mãe e a filha. Mãe, as plantas também transpiram? Sim, filha, mas nas plantas a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas? Agora na página 211. Observe a imagem e a letra A água. E identifique onde é que se encontra na imagem a seta azul, seta reta. É absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas. Na B, nas folhas, parte da água absorvida é eliminada por meio dos estômatos para a atmosfera terrestre, sob a forma de vapor de água, na chamada transpiração. A maior parte, ou seja, a maior taxa de transpiração está associada às folhas. Há casos, né, em outras partes da planta, podem também realizar esse processo de transpiração. A transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação do vapor de água na atmosfera terrestre. Por isso, esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. Então, o desmatamento ele interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera. Aqui vocês podem observar a vista aérea da região desmatada da floresta amazônica.
O desmatamento tem alterado a quantidade de chuvas em determinados locais da floresta amazônica e em outras regiões do Brasil. Quando as plantas são removidas do ambiente, reduz-se a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. E a redução na quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Então, vamos pensar, né, nas nossas atitudes. Algumas atitudes do ser humano podem ter graves consequências para o ambiente, para os demais seres vivos e para o próprio ser humano. Então, reflita sobre suas atitudes diárias e as possíveis consequências delas. É necessário pensar no bem-estar comum. Bom, aqui na página 212, o livro traz uma sugestão de uma atividade prática sobre a transpiração das plantas. Como você acha que é possível observar a transpiração de uma planta? Vocês irão precisar de um saco plástico transparente, borrifador com água, planta com folhas e ramos em um vaso, barbante, tesoura com pontas arredondadas. Aí também tem algumas dicas logo embaixo. O saco plástico não pode apresentar furos. Use o protetor solar e fique exposto à luz solar somente o tempo necessário para anotar os resultados observados. Realizar esse experimento em um dia ensolarado. A. Umedeça o solo do vaso, mas não o deixe encharcado. B. Envolva alguns ramos da planta com um saco plástico transparente. C. Corte um pedaço de barbante e com ele amarre o saco plástico no galho da planta. Certifique-se de que está bem vedado, como mostra a fotografia abaixo. Tá? Então, observem bem como ele foi feito aí e tentem realizar essa atividade. Na D, coloque a planta em um local onde receba a incidência direta de luz solar e deixe ali por 24 horas. Retorne ao local após 24 horas e observe o saco plástico. Anote os resultados no caderno. A intensidade da transpiração pelos estômatos irá depender de diferentes fatores. Tá? Então, o resultado da sua atividade prática talvez não sairá igual à atividade prática de um outro colega. Tá? Devido a esses diferentes fatores, como o número e a distribuição de estômatos na planta, a disponibilidade de água no solo, a temperatura e a umidade do ar e a intensidade da luz solar. Tá? Na página 203, já passamos para as atividades que você irá realizar no livro mesmo. Então, a questão número 1 fala o seguinte: leia as afirmativas abaixo e escreva R para as que contêm informações referentes à respiração e F para as que contêm informações sobre a fotossíntese. Tá? Então, coloque aí R ou F. 2. As plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar a água sob a forma de pequenas gotas, observadas nas bordas das plantas. Vocês irão, logo embaixo, decifrar esse código que está sendo solicitado. Na próxima aula, continuaremos no mesmo capítulo, tá? O capítulo 5. Então, chega por hoje, né? Até a próxima aula.